Antes de você começar a ouvir o terceiro episódio do Padacast, eu tenho um aviso para você. Durante a gravação deste episódio, nós tivemos um problema técnico e, infelizmente, o nosso áudio ficou comprometido a partir dos 27 minutos e 30 segundos. Então você vai observar uma diferença na qualidade do áudio, mas nós estamos trabalhando para evitar que isso aconteça novamente. Espero sinceramente que isso não afete o seu aproveitamento em ouvir o nosso podcast. Então, desde já, agradecemos a sua compreensão e aproveita o nosso terceiro episódio do PaduaCast. Esse podcast é uma produção do Busca Pádua. Queridos ouvintes, obrigado pela audiência e a gente está aqui com ela de novo, a educadora financeira, a moça que põe tudo em prática e depois conta pra gente, Liliane Padilha. Liliane, obrigado por você estar aqui de novo. É um prazer estar aqui com você novamente, né? Estar no PaduaCast novamente. Então, para mim é uma alegria. Adoro receber os seus convites. Então, para você que não ouviu o primeiro episódio, né, do PaduaCast, a gente fez com a Liliane também, e a Liliane falou sobre como ter um próspero ano novo, sem dar tempo. Então, se você ainda não ouviu, ouve aqui, depois volta lá, e lá no primeiro episódio a gente fez uma promessa, né, de falar sobre investimento, e promessa é dívida, né? O que a gente faz com dívida, A Liliane? gente paga, então eu tô aqui pagando, né? A minha promessa que eu fiz de voltar para falar com vocês sobre investimentos. Isso. Então a gente vai falar sobre investimento. Para começar, explica pra gente o que é investimento. Investimento, João, é você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Isso é investimento. Simples assim. Simples assim. Às vezes a gente complica, né? Falando investimento e não posso investir, não tem como. A gente anotou algumas perguntas aqui. Quem pode investir? Quem pode investir? Assim, qualquer pessoa? Como é que é essa questão do investimento? João, qualquer pessoa que tenha um CPF, uma conta no banco, ela pode começar a investir. Então, o investimento é para todo mundo. Investimento não é para rico, investimento também é para rico, mas o investimento é para rico, é para pobre, é para qualquer pessoa que queira começar a investir. Muito bom. Isso é... E às vezes a gente acha muito dessa coisa, né? Não tenho dinheiro para investir, né? E às vezes tem dinheiro para investir. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Liliane, 10 mil dá para começar? Então, assim, com R$1 hoje a gente consegue começar. Então, você não precisa de muito dinheiro, você precisa dar o primeiro passo, você precisa começar, você precisa aprender, você precisa buscar por conhecimento, porque se eu não conheço, eu tenho medo, não é? Então, assim, qualquer pessoa pode começar a investir. Não tem referência, precisa ter bairro específico no bairro, cidade, qualquer Bairro, endereço. cidade, qualquer endereço, CEP tá valendo. qualquer CEP. Você falou aí sobre dinheiro, né? O quanto de dinheiro precisa investir. Então, a partir de R$1, A partir de R$1 hoje eu consigo começar a investir. qual seria... Porque assim, existe uma questão que a gente tem de investimento, você investir um dinheiro para ganhar mais dinheiro. É o dinheiro trabalhando para você, como você disse. Qual seria a vantagem de eu começar investindo com pouco dinheiro? A vantagem é você criar o hábito de investir todos os meses. Porque o que vai fazer o seu dinheiro realmente se multiplicar? É você estar todo mês investindo. Todo mês você começa com R$10. Eu tenho certeza que daqui a pouco você vai estar colocando 20, daqui a pouco você vai estar colocando 50. Por quê? Porque você vai ver o resultado daquilo ali. Eu tive um feedback mês passado de uma senhora do Sul que viu uma live minha e falou, Liliane, eu comecei a colocar R$50 e hoje eu já tenho R$2.000. Então assim, para ela nunca tinha conseguido juntar um dinheiro. Então, a partir do momento que ela entendeu que ela podia começar com fogo, que ela se disponibilizou a tirar aqueles R$50 todos os meses e foi fiel todos os meses em colocar aqueles R$50, quando ela viu, ela já tinha R$2.000, coisa que ela nunca conseguiu fazer na vida dela. Então, assim, eu fico muito feliz. Então, o porquê de começar com pouco? Porque a gente precisa dar o primeiro passo. Eu preciso perder o medo. E se eu colocar pouco, eu não vou ter medo de perder aquele pouco. E aí você vai ver que você não vai perder
você vai ver que aquele pouco é claro. Se você coloca pouco, a rentabilidade, o seu rendimento também é pouco. Mas você vê que à medida que você vai colocando todos os meses, aquela rentabilidade vai crescendo, é aquela bola de neve, né? Que começa bem pequenininha e à medida, mês a mês, que você vai colocando, aquilo vai crescendo. Você vai criando o hábito, você vai gostando da coisa e você vai colocando cada vez mais. Ele é bacana essa dica. É. A pessoa que começa investindo, ela tem que... Ela que é meio que obrigada a investir todo mês? Não, isso é uma dúvida muito frequente que eu recebo também. Porque a pessoa acha assim, eu coloquei R$100 esse mês que vem eu sou obrigada a colocar R$100. Não, você colocou R$100 esse mês. Mês que vem, se você não puder colocar, não tem problema. Se você, mês que vem, eu só tenho 50, coloca 50, eu tenho 150. Então, assim, você faz um investimento por mês. Então, não é tipo um título de capitalização que você que já debita da sua conta todo mês, um consórcio que você é obrigado a pagar todo mês, não. Por isso que eu acho que o investimento é mais difícil. Porque quando você tem um consórcio, você é obrigado a pagar aquele consórcio. Quando você tem um título de capitalização, aquilo automaticamente é descontado da sua conta. O investimento não. O investimento você precisa investir aquele dinheiro. Você precisa todos os meses ir lá e fazer aquele investimento. Então não é porque você fez uma vez que você é obrigado, mas a gente recomenda, né? Porque assim que você vai conseguir fazer o seu patrimônio aumentar, é investindo todos os meses. Esse é assim, é o maior segredo, é você investir todos os meses. Além de você criar o hábito, né? Você tem essa constância. Isso. E aí tem o... como é que era o juro? Juros compostos. Albert Einstein já falava, né, que juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. Então, quer dizer, ele trabalha pra gente, é o juro sobre juro. Se hoje eu coloco R$100, vou colocar aqui uma taxa só para facilitar. R$100 é uma taxa de 10%, eu vou ter 110. No mês seguinte, ele não vai ser mais em cima de 100, ele vai ser em cima de 110. Então, ao invés de eu ganhar 10, eu já ganho 11. E assim vai, aonde essa bola de neve vai crescendo. E, João, o tempo vai passar de qualquer jeito. Eu investindo ou não. Eu tirando os R$100 lá por mês, os 500, os 1.000, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, eu consigo, com o passar do tempo, ver o meu dinheiro render, ver o meu dinheiro trabalhar para mim. Muita gente fala assim, né? Mas e se eu morrer? Aí eu pergunto assim, tá, mas e se você não morrer? Como é que você faz? Não é? Porque hoje, João, hoje a gente trabalha, a gente consegue ganhar um pouco mais, mas quando a gente se aposentar, o nosso salário diminui e muitas das vezes a nossa despesa aumenta. Então, se eu não tiver a aposentadoria, dificilmente ela vai ser suficiente, dificilmente ela vai conseguir manter o seu padrão de vida que você tem hoje. Então, por isso, eu preciso ter um outro tipo de aposentadoria, um outro tipo de ganho, um outro tipo de dinheiro trabalhando para mim, para que eu não passe tanto aperto lá na frente. Isso. Você falou aposentadoria, né? Seria um dos motivos de investir. Existem outras razões para estar investindo? Assim, um dos objetivos seria, eu tenho uma aposentadoria, então depois que eu parar de trabalhar, eu tenho uma renda passiva ali para me manter. Mas existe outra razão para investir ou só pode ser isso? Então, João, existem várias razões. E muitas pessoas também me perguntam assim, Liliane, qual é o melhor investimento? E aí eu respondo, não existe melhor investimento, existe aquele investimento indicado para o seu objetivo. E aí é o porquê investir. Muitos investem para viajar, para fazer aquela festa de casamento, para casa própria. Muitas pessoas têm o sonho da casa própria, comprar o carro. Então, assim, é o que você quiser. É você, porque muitas das vezes você quer comprar um carro, você consegue comprar, você consegue. Você paga uma entrada pequena, você paga 2,5 carros, não é? Quando você vai vender aquele carro, ele só vale a metade do que ele vale, não a metade do que você pagou. Então, se você tiver um objetivo de comprar um carro, se você começar a poupar aquele dinheiro, investir aquele dinheiro, a gente estuda, a gente consegue as melhores rentabilidades. Quanto mais dinheiro a gente tem, melhor a gente consegue investir, a gente vai crescendo, a gente vai enxergando, João. É engraçado, porque é tudo na nossa vida, né? Por exemplo, quando eu estava grávida, nunca tinha visto ninguém grávida, de repente você começa a ver aquele monte de mulher grávida. Você quer comprar um carro da marca X.
nossa, você começa a ver um monte de carro daquele pela cidade que você não via. Então, o investimento é a mesma coisa. Você começa a enxergar um monte de oportunidade que quando você não estava pensando naquilo, você não via. Então, assim, você pode investir para aquilo que você quiser, para o sonho que você tiver. Agora, primeiro passo é ter a sua reserva de emergência. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, né? Se o carro vai quebrar, se a gente vai ter uma outra pandemia aí. Então, quando você tem uma reserva de emergência ou uma reserva de oportunidade, que também pode aparecer uma oportunidade, você precisa ter um dinheiro. Então, isso é muito importante, isso te traz tranquilidade, né? Você ter essa reserva. Se você perder um emprego, você sabe que você vai ter um tempo ali que você não vai precisar de se preocupar. Pelo menos você tem um tempo para se estruturar e ver o que vai fazer acontecer, né? Ver o que vai acontecer, fazer acontecer, até você conseguir um novo emprego. Não tem esse desespero. Então, o primeiro passo, vai começar a investir. Tem N tipos de investimentos. Tem a aposentadoria, né? Você ter a sua liberdade, você comprar a sua casa, o seu carro. Mas se você quer começar de maneira certa, de maneira segura, o primeiro passo é ter sua reserva de emergência. Sabe por quê? Porque se eu coloco lá num outro investimento que não é para reserva de emergência, um investimento que de repente o dinheiro vai ficar preso por um prazo maior, e acontece alguma coisa, eu preciso do dinheiro, e aí eu vou tirar aquele dinheiro, eu vou descumprir, porque o investimento muitas vezes é um combinado que você faz. Eu vou te emprestar o meu dinheiro por tantos anos e você vai me devolver no final desses tantos anos com juro. E aí, se eu quebro esse combinado, ele quebra o combinado da taxa de juros que ele fez comigo. Aí muitas pessoas ficam com a sensação de que perdeu o dinheiro investindo. Ele não perdeu, ele só fez o investimento errado. Então, por isso que primeiro a gente precisa ter a nossa reserva, aquele dinheiro que está ali, que eu posso retirar a qualquer momento, caso aconteça alguma emergência. Já que é uma emergência, é um dinheiro que eu posso ir lá e resgatar a qualquer momento. Então tem essa diferença também de onde você está investindo. Tem. De acordo com o objetivo que você tem, você Isso. pode deixar o dinheiro mais tempo, que aí tem... Fala pra gente quais... Quanto mais tempo, maior a rentabilidade eu consigo. Então, para uma reserva de emergência, a gente chama de investimento de liquidez imediata. É aquele investimento que eu posso tirar a qualquer momento. Então, a rentabilidade dele não é das melhores, mas assim, é muito melhor do que a poupança. Hoje a gente tem aí uma taxa Selic de 13,75 e uma poupança de 6. Então, hoje eu tenho o dobro, mais um pouco do dobro da poupança. E é um investimento que eu posso retirar a qualquer momento. Agora, se eu já tenho a minha reserva e se eu quero comprar uma casa daqui 5 anos, eu posso investir o meu dinheiro por um tempo maior, né, que eu sei que eu não vou usar aquele dinheiro agora, e aí eu consigo uma rentabilidade melhor. Então, quanto maior o tempo, maior a rentabilidade. Como esse da reserva, eu não sei quando eu vou precisar tirar, então ele não me paga tanto, porque ele não sabe o dia que eu posso colocar hoje e precisar de tirar ele amanhã. Mas mesmo assim, poupança é um investimento que você... O que você acha de colocar o dinheiro na poupança? Então, João, eu era investidora de poupança. Então, assim, entre você gastar o seu dinheiro todo e você ter o seu dinheiro na poupança, você já deu um grande passo colocando seu dinheiro na poupança. Agora, se você já tem o hábito de poupar como eu tinha, se você tem o seu dinheiro na poupança, você já pode começar a jogar jogo de gente grande. Você já pode turbinar o seu dinheiro. Então, se hoje você está ganhando 6% ao ano, você pode, com a mesma segurança da poupança, ganhar 13,75% ao ano. Então, assim, isso não é difícil. É fácil. Depois que você aprende, você fala, nossa, quanto tempo eu perdi lá, quanto dinheiro, né, perdido, quanto tempo eu deixei de ganhar com dinheiro lá na poupança. Mas a poupança, para quem não investe nada, é um primeiro passo. Se você já tem o seu dinheiro na poupança, se você não tem, você quer começar, você já pode começar nos investimentos que rendem bem mais do que a poupança. E são tão seguros quanto a poupança, que muita gente fala de segurança. Exatamente. Isso é seguro. Eu não corro o risco de perder o dinheiro que eu investi. Então, João, nós temos aí, hoje, o Tesouro Selic, que é dentro do Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele é um programa do governo bem democrático, onde qualquer pessoa consegue começar a investir a partir de R$30. Então, os títulos do Tesouro, eles têm a garantia do Tesouro Nacional.
Então, eu só perco meu dinheiro se o Tesouro Nacional quebrar. Se o Tesouro quebrar, os outros bancos todos já quebraram. Você concorda? Então, eu tenho vários tipos de títulos, vários tipos de investimentos dentro do Tesouro Direto. E dentro do Tesouro Direto, eu tenho o Tesouro Selic, que rende exatamente a Selic, que é a nossa taxa mãe, né, a taxa básica da economia, que é essa de 13,75 que eu estou falando hoje. Então, hoje, o investimento mais seguro que nós temos é o Tesouro Selic, porque tem a garantia do Tesouro Nacional e aquele investimento que eu posso retirar a qualquer momento. Bacana isso, né? Então, pode ficar tranquilo, pode investir e dormir tranquilo. Tem a mesma segurança da poupança. A poupança da Caixa Econômica, por ser do governo, ela também tem a garantia do Tesouro Nacional. Agora, os outros bancos, eles têm a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que te garante até R$250 mil por instituição financeira, podendo chegar a R$1 milhão. O Tesouro Nacional, ele não tem limite. Ele não tem o valor que ele vai te... Você pode ter bilhão lá que ele vai te garantir. Nesse caso, essa garantia é no caso do banco quebrar. Do banco quebrar. Então, se eu investir num banco que não seja Caixa Econômica, se eu botar na poupança, né, que não seja Caixa outro Econômica, banco, e esse banco quebrar, eu tenho a garantia de receber o meu dinheiro. Até 250 mil. Até 250 Se você tiver mais de 250 mil, o que passar, você perde. O fundo garantidor te garante até 250 mil. Agora, você pode ter 250 mil no banco A, 250 mil no banco B, 250 mil no banco C e 250 mil no banco D. Nos outros investimentos, isso também acontece? Se eu investir, que não seja na poupança, se eu investir em outro... Todos os investimentos de renda fixa. Todos não. Porque a gente tem o CRI, o CRAC, são renda fixa que não tem a garantia do FGC. Eu acho engraçado porque começa o tecniquez do negócio, o economês do negócio, a gente vai gente, o que ela tá falando? Mas o interessante, João, é que quando a gente vai comprar, quando a gente vai fazer aquele investimento, ele está escrito, garantido pelo FGC. Então, é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Se não tiver escrito, tudo tá ali. A gente só precisa saber ler. Tem se eu posso retirar a qualquer momento, se é liquidez imediata ou se é liquidez no vencimento. Tem o prazo que vai vencer. Tem se é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, pelo FGC ou não. Então, a gente precisa aprender a ler o que a gente realmente está comprando. É um aprendizado. Então, né? assim, a maioria dos investimentos de renda fixa, de banco, tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Beleza. Gente, o pessoal que está ouvindo, né, a gente, o pessoal que está assistindo pelo YouTube também, realmente a Liliane, né, que vive isso todo dia, né, ela tem contato com isso, então às vezes ela fala com uma tranquilidade, com uma fluência, alguns termos técnicos que eu aqui, que sou amigo dela e acompanho também que ela posta, que ela publica, né, os vídeos, inclusive tem no seu canal alguns vídeos lá muito interessantes, no canal do YouTube dela, então vou deixar na descrição também para vocês assistirem lá. A gente vê que tem uma fluência muito grande e pra gente que tá ouvindo, assim, de primeira parece que é complicado, né? Mas não é esse bicho de 7 cabeças que parece, né? João, no começo parece uma sopa de letrinha, né? Isso. Selic, LCI, LCA, CRI, CRA. Então, assim, mas quando FGC... Mas quando você começa a estudar e quando você começa a viver aquilo ali, não é, a ouvir aquilo ali, a entender aquilo ali, tudo se torna simples e se torna fácil. Né? É igual quando chegou o WhatsApp. A gente, né, sabia mandar áudio, não, os anexos lá, né, de mandar os documentos, tudo, mas a gente foi aprendendo e hoje é tudo tão automático. Então, o investimento é a mesma coisa. Depois que você conhece, depois que você pratica e começa a fazer, se torna simples e fácil. Então fica a dica para você que quer investir. Porque eu também comecei, eu também não sabia nada disso, não é? Quando eu entendi que eu estava perdendo dinheiro na poupança, que eu precisava buscar por investimentos que rendiam mais do que a inflação, eu não sabia como fazia isso. Mas se esse mundo existia, eu tinha que aprender, eu queria aprender. E aí foi onde eu fui em busca. Então, para mim também era tudo muito novo. E quando eu entendi que era simples e que era fácil e que era possível e que era para todo mundo, eu falei, eu não posso guardar isso só para mim.
E por isso que eu comecei, não é? Aí a falar de investimento, a mostrar que é simples, que é fácil, que é para todo mundo, a ensinar as crianças a investirem, porque tudo que a gente aprende quando criança, né, João? A gente leva com mais Sim. facilidade para a vida, né? É verdade. Então fica a dica, não se assuste com os termos, é tranquilo. O pessoal pode entrar lá no Instagram lá e mandar direct, se tiver dúvida. Se Claro, comprometeu agora, vai já ser um é. prazer responder. Então, seu Instagram tá Liliane Padilha Underline oficial. Então, acha lá, Liliane Padilha underline oficial. Vou deixar na descrição o arroba dela para você. Tiver uma dúvida lá, você manda um direct para ela que ela resolve. Esse é o Padocast, terceiro episódio. Estou aqui com a Liliane Padilha, essa moça que sabe muito de dinheiro. Ai, menina rica, gente, coisa chique. Educadora financeira. E, Liliane, a gente fala de poupança, né? E eu tenho uma lembrança muito grande de poupança de quando eu era criança, né? A gente sempre, os pais sempre levam lá, vou levar, fazer uma poupança para o meu filho e tal. Sobre investimento, criança pode investir? Como é que é a idade mínima? Como é que é essa regrinha para a criança fazer um investimento? Nasceu, pode investir. Tem, não sei porque agora quando nasce a gente já tira o CPF, né? Então, tendo o CPF, já pode começar a investir. Você falando, né, de criança, eu também tive a minha caderneta de poupança quando criança. Quando os meus filhos nasceram, fiz caderneta de poupança para os meus filhos, até que eu comecei a aprender a investir. Fiz para mim, porque tenho medo, será que isso vai dar certo? Será que eu vou perder dinheiro? Fiz. Deu certo. Depois que eu fiz para mim, que eu validei, eu fiz para as crianças também. Então, tirei as crianças da poupança, né? E trouxe também para o mundo dos investimentos. Poupança também é um investimento, mas eu trouxe para jogar jogo de gente grande, que eu costumo falar, né? Então, assim, a partir do seu momento, seu filho nasce, tanto você pode abrir uma caderneta de poupança, como você pode abrir uma conta para ele numa corretora de valores, você sendo o responsável por ele. Então, vai ficar em nome da criança e o pai ou a mãe ou o responsável como responsável daquela criança. Olha, que interessante. Isso aí, dentro de um objetivo para uma faculdade, para qualquer outra coisa, a rentabilidade é maior, né? Sim, porque você tem os anos, né, que a criança... Quando, João, eu comecei com a poupança das crianças, era com o objetivo da faculdade. Aí muitos me falavam assim, mas você é como se eu estivesse preparando os meus filhos para fazer uma faculdade particular. Falei, não é para pagar a faculdade, porque como nós somos do interior, a gente tem todo um gasto para mandar para fora. Eu quero muito que meus filhos passem numa faculdade federal, mas a gente tem outros gastos, além de pagar a faculdade, já que ele tem que morar fora, já que tem todo esse trâmite, né? Esse gasto que a gente vai ter aí no dia a dia. Beleza. Bom, já falei aqui, se a gente investir, a gente não precisa investir sempre, né? Sim. Em quanto tempo eu posso tirar o dinheiro? Aí você falou que tem essa questão do tipo de Isso, investimento. depende do tipo de investimento. Se for um investimento de liquidez imediata, eu consigo retirar o meu dinheiro a qualquer momento. Se for um investimento de liquidez no vencimento, só lá, aí vai ter lá e vence em 2025. Então, só naquela data de 2025 eu nem preciso resgatar. Ele automaticamente, ele venceu, automaticamente ele cai na minha conta da corretora. Tem como é que é feito esse objetivo? Esse objetivo de atingir um valor, por exemplo, quando a gente faz um investimento, por exemplo, para eu viajar, eu quero comprar um carro. O meu carro custa 40 mil. Como é que você calcula quanto você tem que investir, em quanto tempo? Então, a gente tem uma planilha, tem um simulador, né? Então, a gente tem um simulador aí na internet, onde eu coloco o valor, eu coloco o tempo, eu coloco a rentabilidade hoje, né? Qual é a minha taxa Selic hoje, qual é a minha inflação hoje, e ele calcula para mim o valor que eu preciso colocar mensalmente. Dentro do meu curso, João, o nome é Simulador dos Sonhos, aonde eu consigo, né? Ali uma planilhazinha de Excel, aonde a gente consegue brincar. Eu falo que a gente brinca, né? A gente entra ali, começa a sonhar e começa a brincar, e eu coloco os valores lá, as datas,
e vejo o que eu posso fazer. Tanto eu tenho o valor do carro para saber a parcela, como eu tenho, eu consigo economizar R$ 500 por mês em tantos anos, quanto que eu vou ter daqui a tantos anos? A gente consegue brincar das duas maneiras. Bacana isso, né? Então isso dá uma tranquilidade aí. Você vê, você que é ouvinte, né? Você vê que tem como você calcular e saber quanto você tem que investir por mês para atingir o seu objetivo. A gente fala de investimento, né? E a gente estava conversando sobre negócios sendo investimento, né? E eu falei que essa definição de investimento é quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você. Isso é ótimo, isso define muito bem o que é investimento. Existe alguma coisa, existem coisas, não sei, que parecem que são investimento, quando na verdade não são, né? Cita alguns exemplos pra gente da pessoa que fala assim, nossa, eu comprei isso, eu investi em tal coisa, e não é um investimento. Levando para o lado financeiro, né, o maior cuidado que a gente precisa levar são com essas pirâmides financeiras que a gente tem visto, não é? Porque aí, igual hoje, nós temos uma taxa Selic de 13,75 ao ano, é uma taxa alta, é uma taxa ótima, mas aí você vê pessoas te oferecendo investimentos que vão render 10% ao mês. Quer dizer, isso é totalmente fora da lógica. Então, mas se você não conhece um pouquinho, você cai naquilo ali. E às vezes eles podem te pagar o primeiro mês, o segundo mês. E aí eu já vi gente que vendeu casa, que vendeu carro, para colocar nesse tipo de investimento, porque eles estavam tendo retorno. Porque eles começam assim, né? Você coloca, eles te pagam aquilo que prometeu, e você vai cada vez colocando mais, até que vai chegar um momento que eles não vão te pagar mais nada e você vai perder o dinheiro. Então, assim, nesse mundo do investimento, tem que ter muito cuidado com esses golpes que estão, assim, acontecendo. A criatividade é muita, né? Então, cada hora eles estão inventando, assim, um golpe diferente. Então, muito cuidado. Por isso que é importante a gente conhecer um pouquinho, né, de investimento, porque aí é aquelas oportunidades que eu falei, tanto para você ganhar, como você para se safar de outras coisas, que não cair nessas pegadinhas, nesses golpes. Tem que estar atento, Tem né? que estar atento. Então, ó, qualquer coisa que pareça dinheiro fácil, o investimento tem essa questão de ser fácil, né? É o dinheiro trabalhando para você, mas que for uma promessa, né, muito grande, retorno muito alto em pouco tempo, fica atento, chama Liliane, o direct, fala, Liliane, olha só essa proposta. Dinheiro demais, esmola demais, desconfia. Exatamente. E outra coisa, assim, não levando para o mundo dos investimentos, né, mas que muita gente, por exemplo, casa própria. Casa própria não é investimento. Por quê? Porque ela não vai me dar retorno. Investimento é quando a gente fala que o dinheiro está trabalhando para a gente. A casa própria, ela me dá despesa. Eu tenho a manutenção da casa, eu tenho o IPTU que eu tenho que pagar todo mês. Então, qual casa que é considerado um investimento? A gente, no mundo dos investimentos, a gente tem o ativo e o passivo. Ativo é aquilo que coloca dinheiro no nosso bolso. Passivo é aquilo que tira dinheiro do nosso bolso. Então, a casa própria, ela é um passivo, ela tira dinheiro do meu bolso. Eu tenho gastos com aquela casa própria. Uma casa de aluguel, se eu comprei uma casa e eu vou alugar aquela casa é um investimento. Por quê? Porque ela é um ativo e ela vai me dar o aluguel todos os meses, eu vou receber, ela vai colocar dinheiro no meu bolso. Carro é uma despesa. Carro não é um investimento. Então, carro é um passivo. Por quê? Porque ele vai me dar despesa, eu vou ter IPVA, eu vou ter seguro, eu vou ter gasolina. Então, ele vai me dar despesa. Então, ele não é um investimento. Agora, se eu tenho um carro para alugar ele como um carro de aplicativo, aí eu vou receber com esse carro. Aí esse carro se torna um investimento. Então, depende para que eu vou usar aquele bem. Né? Para eu saber se aquele bem vai tirar dinheiro do meu bolso, passivo, ou se ele vai colocar o dinheiro no meu bolso, ativo. Olha, isso é impressionante, né? Porque você fala assim, caramba, o mesmo bem, né, que você adquire, ele pode ter o seu investimento ou não. Então, uma despesa. Que coisa mais interessante isso. Muito bom. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. A gente falou sobre muita coisa. Tem mais alguma dica que você gostaria de dar para quem está começando, assim, dando os primeiros passos?
Comece. Comece. Comece é ótimo. Não fique com medo, não deixa para depois. Simplesmente começa. Começa, mesmo que seja com pouco, mesmo que seja com 10, 20, 50 reais, comece. Isso vai fazer toda a diferença no seu. Não adianta a gente querer sair correndo, né? Pular degrau. Então, um degrau de cada vez. O primeiro passo é começar. Isso já vai fazer toda a diferença no seu vida. Então, começar não necessariamente é abrir a conta e investir. Começar também pode ser se interessar mais, estudar sobre o Estudar, começa estudando. Né? Começa pesquisando, se interessando, né? Isso também é uma forma de começar. Sim, né? Quando é você um age, investimento. É um investimento. É um investimento. Então, assim, você buscar o conhecimento, você conhecer o mundo dos investimentos também é um investimento. Você está investindo em você. Você está investindo no seu crescimento, no seu conhecimento. Então, é o melhor investimento que a gente faz no ano. É quando a gente investe na gente. Eu acho que, para começar, a gente começa tranquilo. Né? A promessa está paga, a dívida da promessa está paga, então, tá beleza. Se você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente no YouTube, se tiver qualquer dúvida, né, e às vezes quer saber de mais um detalhezinho, deixa um comentário para a gente, né, entre em contato ou aqui no Busca Paga, ou entre em contato com a Liliane, aí no arroba dela, porque a gente quer mesmo esclarecer que como a Liliane falou, né, ter essa missão de propagar, né, o uso melhor do seu dinheiro, você paga o seu dinheiro para trabalhar para você. Não é isso, Liliane? É isso aí. Uma coisa que a Liliane me citou aqui antes da gente começar a gravação é que essa semana, no dia 15 de março, é o dia do consumidor. Oh, que dia ótimo! É um dia bom para investir, Liliane. É um dia bom para trabalhar a mentalidade financeira. Não sei se tem esse termo, mas essa mentalidade financeira, já criar bons hábitos financeiros. Sim, porque eu estava comentando com o João, né, uma diferença muito grande de consumidor e consumista. Então, são duas coisas muito diferentes. E hoje, até o dia do consumidor, né, eles levam muito para o lado do consumismo. Então, hoje nós temos aí as propagandas da televisão, nós temos aí as redes sociais, né? E aí as nossas crianças ficam vendo aquilo, quer comprar tudo que vê, cada novidade, né? Cada hora sai no celular, daqui a pouco já sai uma outra versão e eles não querem aquele mais. Então, assim, qual a diferença de consumista e consumidor? Então, consumista é aquele que compra aquilo que vê, sem pensar se ele realmente precisa ou não. Esse é o consumista. E o consumidor é aquele consumidor consciente, é aquele consumidor que compra aquilo que realmente é necessário, aquele consumidor que pesquisa, aquele consumidor que dá valor ao seu dinheiro, ao seu tempo, ao seu trabalho, porque a gente trabalha tanto, né, João? E aí, de repente, a gente vai dar tudo assim de mão beijada, vai sair comprando de qualquer maneira, sem pesquisar, sem saber se realmente precisa daquilo ou não, porque às vezes você vai comprar, vai chegar em casa, vai colocar lá e não vai nem usar. Então, assim, nessa semana, né, seja um consumidor consciente, veja se você realmente precisa, necessita daquilo, se aquilo realmente vai te fazer falta, ou se aquilo é só uma compra por impulso, porque está na promoção, às vezes você nem precisa, mas aí está na promoção, mas está na promoção, e tá, mas você não precisa, então por que você vai comprar? Então é muito bom ter esse consumo consciente, né? Saber exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você quer, pesquisar e comprar. Não é ficar assim comprar, porque muita gente acha assim, a pessoa que investe só pensa em dinheiro. Não, a gente quer tudo que todo mundo tem. Só que a gente quer tudo aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que a gente realmente necessita. E compra mais barato, e aquilo que sobra a gente vai lá e investe. Tem uma dica para não cair em tentação? João, primeiro, é não se deixar levar pela emoção, por aquele impulso do momento. De repente, não compra naquele momento, deixa para você comprar no dia seguinte. E aí você pergunta, né, será que eu realmente preciso daquilo? Quantas blusas eu já tenho? Quantos sapatos eu já tenho? Quantas bolsas? Porque tem gente que tem mania de sapato, tem gente que tem mania de bolsa, tem gente que tem mania de blusa. Não é errado, não, mas, tipo assim, eu realmente estou precisando dessa bolsa nesse momento? Então, tudo, às vezes você quer comprar um bombeirinho, um brinco, sabe, uns acessórios que você não tem nem lugar
ali, você viu e você quer comprar. Então, assim, se questione. Se você realmente precisa daquilo, se você realmente necessita daquilo, eu acho que quando você começa a se questionar, você começa a refletir. Você começa a dar valor ao seu dinheiro. Então, pergunta se você realmente precisa daquilo. Se realmente é necessário aquilo naquele momento, ou se pode esperar um pouco. Porque muitas das vezes, João, a gente não compra nem com dinheiro. A gente compra com cartão. O bonito. Não é? O bonito do cartão, que é como se a gente não precisasse de dinheiro. Se é como aquela fatura não vai chegar no final do mês para você pagar. E isso também, psicologicamente, ameniza Sim. essa... porque às vezes a pessoa compra, né? Tem muito vídeo já visto, muito visto, que o consumidor compra, mesmo sabendo que não precisa, mas para aproveitar uma oportunidade. Né? Ele aproveita a oportunidade. E essa concepção de pagar no cartão, ele não consegue perceber que foi um gasto que ele teve. Então, parece que pagar com o cartão ameniza essa culpa dele, ele não traz ele para um estado de realidade. Não tem isso mesmo? Tem. Quando você paga com dinheiro, você dá mais valor àquele dinheiro que está sendo. Quando você paga com cartão, é como se você não estou usando o dinheiro, né? A gente não consegue muito associar que a fatura vai chegar, que eu vou ter o dinheiro para pagar. Quantas pessoas aí, quando a fatura chega, não tem o dinheiro para pagar? E aí vai olhar lá a relação, será que realmente precisava comprar tudo que estava ali naquela fatura? E é onde as pessoas caem na bola de neve, começam a pagar o mínimo, e aí os juros do cartão hoje são os mais, né, os maiores possíveis, são os piores, vamos dizer assim. E quando a pessoa está lá toda endividada, por quê? Porque mais escolhas que elas fizeram na hora de dar conta, não é? Eu costumo falar com as crianças, tem dinheiro, compra, não tem, não compra. Simples assim. É muito bacana. É difícil, realmente. A gente, como você falou, a gente também é ser humano, né? Principalmente você. Às vezes o pessoal pensa assim, gente, a Liliane é educadora financeira, ela acerta todas as vezes, ela tem um controle ali, não. Mas às vezes a gente compra e às vezes compra com necessidade, você fala, poxa, podia ter comprado ou mais barato, podia ter comprado num outro momento. Tem isso também com relação ao consumo. Você tem mais alguma dica para as pessoas que às vezes tem gente que já está endividado, que já compra mais também, tem esse, não, eu estou endividado, mas eu vou comprar esse aqui só porque eu estou precisando de mais. Tem alguma dica a mais, assim, você já deu a dica de olhar, ver se precisa, e antes da pessoa sair de casa, se ela já sai... Ir para o mercado com a lista de compra daquilo que você realmente precisa, para Isso você ajuda não ir olhando nas prateleiras e pegando em tudo. Não vai. E seja fiel à lista que você levou, porque você sabe o que você precisa dentro de casa. Você fez a lista do que você precisava, então não tem necessidade de você fazer nada de diferente. Então, ir para uma lista do mercado faz toda a diferença, porque você vai comprar pontualmente aquilo ali que você está precisando. Essa dica aí é dourada, né? Essa dica é fantástica. Porque você já vai focado no que você tem que comprar e pesquisa de preço também. Pesquisa de preço. Hoje em dia nós temos as promoções, né, João? Que você pode, na semana tem o dia da limpeza, tem o dia da carne, tem o dia do hortifruti. Então, assim, se você quiser, você consegue se adaptar e ir comprando sempre os melhores momentos. Liliane, mas eu tenho todo dia no mercado. Hoje a gente tem a facilidade, você manda uma mensagem pelo zap e eles te entregam aquela mercadoria. Então, se você se planejar, acho que planejamento é tudo, né, João? Se você se planejar, você consegue fazer a coisa de maneira melhor, quando você gasta menos. Dicas preciosas para você. Não para você deixar de aproveitar a semana do consumidor, que tem muita coisa bacana, isso realmente tem, mas para você aproveitar com mais consciência e com mais autonomia, né? Com certeza. E guardar o dinheiro que sobrar para investir. Isso aí. Tá certo? É bom, eu acho que hoje a gente bateu um papo bacana. Se você tiver qualquer dúvida, você está ouvindo a gente aqui, assistindo a gente, qualquer dúvida que tiver sobre investimento, sobre economia doméstica, temos dicas de economia doméstica, aproveitando o carro aqui, mas se você tiver qualquer dúvida de investimento, Liliane Padilha, educadora financeira, manda mensagem aqui, deixa a mensagem na descrição, no áudio, no vídeo, chama ela no direct e vamos economizar e vamos investir, né? Vamos fazer o dinheiro trabalhar para a gente.
Liliane, obrigado mais uma vez. E a gente tem uma novidade para contar. Temos uma novidade. Acho João que vai ele contar. gosta. João vai contar a novidade. Então, gente, a Liliane é uma parceira, né, de sempre do mundo do empreendedorismo, das finanças. A gente tem muita coisa no mundo de trabalhar, de evoluir pessoalmente, né? A gente ter esse desenvolvimento pessoal. E eu fiz um convite para ela, né? E como sócio, para minha sorte, para a sorte de vocês, para a nossa sorte, ela aceitou. A partir de abril, a Liliane vai estar fazendo um podcast exclusivo dela aqui, com dicas de finanças. Olha, ela vai estar acompanhando gente, você não pode perder. Então, a partir de abril, a gente vai estar com um podcast Dinheiro Nosso de Cada Dia, apresentado por Liliane Padilha, essa especialista financeira e educadora financeira. Então, se você já curtiu, já manda para a gente aí, quer saber mais, quer dúvidas, já está trazendo, né, assunto para a gente. Está confirmado? Está confirmado. Tudo que ela promete, confirmado. ela cumpre. Ela prometeu que ia falar sobre finanças e ele falou. Então, em abril, a gente estreia o Dinheiro Nosso de Cada Dia com Liliane Padilha, aqui pelo podcast. Obrigado, Liliane. Nada. Eu que agradeço pelo convite. Então, para você que ficou ligado, esse foi o terceiro episódio do PablaCast. Então, um abraço e até o próximo. Valeu!